Sejam todos e todas muito bem-vindos! Pretendo contribuir bastante com a vossa jornada no dia de hoje. O nosso principal objetivo é conseguir mostrar para vocês alguns pontos cegos que talvez vocês não estejam vendo e esteja atrapalhando a vossa jornada. Quero dizer logo que o meu principal objetivo é interagir com vocês e ajudar vocês a compreenderem alguns pontos cegos que possam impedir vocês de dar um próximo passo que seja numa direção certeira. Então, a primeira coisa é que eu quero dar alguns avisos importantes. Você está no lugar certo e na hora certa. Então, não se preocupe com qualquer coisa que esteja se passando à sua volta. Não se preocupe com o WhatsApp mandando mensagens. Não se preocupem com as coisas que estão acontecendo nesse momento. O que foi que te trouxe até aqui? Só Deus sabe, como eu costumo dizer. Então, você está aqui por algum motivo, e você vai descobrir esse motivo durante o decorrer. Alguma coisa fez você se interessar por esse assunto, e não só. De alguma forma, você foi atraída por isso e sentiu essa energia de querer estar aqui. Então, eu quero agradecer a sua presença também e dizer para você uma coisa muito importante. Nada acontece por acaso, isso você já sabe, né? Nada debaixo do sol ou do céu e até a terra acontece por acaso. Então, tenho certeza que você está no lugar certo, na hora certa. E hoje eu vou estar mostrando para vocês um mapa completo para você ter segurança técnica, curar suas próprias emoções, viver de terapia e ser bem paga por isso, tá? Trabalhar de fato com isso. E eu quero que vocês fiquem até comigo até o final, porque essa é a última porta que está se abrindo em 2025 para quem deseja alcançar essas 3 coisas que eu trouxe aqui hoje com todo carinho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é parabéns, gente. A maior parte, né, das pessoas, elas até dizem que estão interessadas, mas na hora de dar realmente um passo de ação, né, elas confundem motivação com motivacional. Ou seja, o que é isso, Gi? Motivação é eu ter um motivo para efetuar uma ação. Motivacional é eu precisar motivar as minhas emoções para fazer uma ação. Nesse caso, pessoas, se vocês estão aqui, então eu tenho que dar os parabéns, porque você decidiu estar. E isso é muito louvável. Eu quero honrar essa sua presença aqui, porque nada daqui vai ser em vão. Você vai perceber que muitos dos conteúdos que eu vou trazendo para vocês podem virar chaves, trazer mindset e fazer com que vocês comecem a ver aquilo que vocês não estavam vendo e até destravar portas, tá bom? Por que eu criei essa oportunidade para vocês? Bem, vocês já sabem que nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade e depressão e não tem nem motivo de eu ficar redundante aqui nesse assunto, e vocês já sabem sobre isso, porque infelizmente é uma realidade que está avassalando as nossas próprias casas. Hoje em dia é impossível, eu estava vendo agorinha uma pregação falando exatamente sobre ansiedade, é impossível você estar num lugar em que você não tem uma pessoa que está sofrendo com ansiedade à sua volta. É impossível você interagir num grupo de amigos e não saber que um deles pode estar tomando um ansiolítico ou um antidepressivo, ou até tomando uma melatonina para dormir, ou um Valdispert para ficar menos ansioso. Hoje em dia, isso está tão alto, tão forte, e não só a ansiedade como a depressão, que virou uma epidemia silenciosa, e nós já sabemos disso, que em 2030, a Organização Mundial da Saúde, ela acha e acredita que nos índices que nós estamos indo, eu acredito que será um pouco mais cedo, por isso estou trazendo ela acha e acredita, nos índices em que estamos vivendo e da forma que o mundo está, que em 2030 a maior parte das baixas por afastamento de medicina do trabalho serão relacionadas à ansiedade e depressão, e não mais a fraturas, não mais a doenças contagiosas, não mais por vários outros motivos. Inclusive, nesse momento, a ansiedade e a depressão, há cerca de 3 anos atrás, foi categorizada como uma doença. Ela não era ainda como uma categorizada como uma doença, era apenas um transtorno, mas agora já está categorizada, e, inclusive, a gente já sabe que o mercado de trabalho está se preparando para conseguir, no meio laboral, mitigar essa questão da ansiedade e depressão por conta da falta de mão de obra que está acontecendo por casos ansiosos depressivos. Então, faltam profissionais verdadeiramente preparados, e isso a gente já sabe. O mercado está cheio de terapeutas que são inseguros, de técnicas superficiais que não vão até a raiz. Você pode até pensar, eu fiz um curso que vai até a raiz, mas será que você está conseguindo ir mesmo até a raiz? Né? Então, isso é importante. Pessoas com dom,
mais 100 clientes. Ou seja, pessoas que têm tudo o que é necessário. Eu nem gosto de usar a palavra dom, porque eu costumo dizer que uma das coisas que faz um terapeuta não conseguir cobrar os seus serviços é ele confundir com dom. E quando você confunde com dom, você acha, eu nasci com esse dom e eu tenho que passá-lo para frente. Mas quando você entende que você busca recursos, formações, cursos e faz investimento para conseguir estar preparado para atender o seu cliente, você não pode pensar que é dom. Você tem que entender que é profissionalismo. Você está buscando uma profissão para conseguir trazer resultados para as outras pessoas, tá? Aproveitei essa brecha para já falar o que eu quero. Então, essa oferta, ela existe para formar a elite de terapeutas que vai mudar esse cenário, gente. Eu estou muito contente de ter vocês aqui e saber que, de fato, o nosso principal objetivo é fazer com que vocês consigam estar preparados para o mercado. E esse mercado que está precisando de pacientes, de terapeutas que trabalhem com ansiedade e depressão e que está crescendo cada vez mais, ele não é só um lugar profissional que vai trazer para você reconhecimento, mas vai fazer com que você tenha ferramentas para ajudar as pessoas que você mais ama. Porque hoje em dia, nas nossas casas, nós temos pessoas com isso. Eu quero que vocês me digam se tem alguém aqui que conhece pelo menos uma pessoa que sofre com ansiedade. Porque de certeza absoluta que vocês vão conhecer. Porque a gente está num mundo que está cada vez com mais pessoas com ansiedade. E isso tem se tornado o nosso novo habitual. Então, por isso, eu costumo dizer que muitos terapeutas acabam tentando dizer assim, né? Eu andei nas terapias, daqui a pouquinho eu vou dividir com você a minha história e você vai entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas perguntam assim: eu tenho que buscar uma formação para me trazer rentabilidade, uma técnica que faça com que eu consiga ter mais pacientes. Daí a gente começa a ver outros terapeutas atendendo numa área e a gente fala: isso vai ser bom, eu acho que eu vou conseguir ter mais pacientes. E daí a gente vai aumentando essa cartela de vários cursos. Mas, na verdade, a pergunta que a gente tem que fazer é, de fato, o que eu desejo como terapeuta? Qual é o seu desejo como terapeuta? Provavelmente o seu maior desejo é ajudar o outro. Isso já vem dentro da gente, né? Quando a gente fala terapia, a gente já vem com essa sensação de querer ajudar o outro. Então, se é ajudar o outro, uma das coisas que acaba acontecendo é que a maior parte dos cursos e formações que a gente vai tirando, a gente não tem pessoas que tenham interesse para a gente poder ajudar. E existe um misticismo muito grande, principalmente aqui em Portugal, sobre as terapias alternativas. Então, a gente tem um mercado muito fechado e restrito. Agora, se você de fato quer ajudar o outro a ficar melhor, se o seu de fato interesse é ajudar o outro, então eu vou dizer para você que o que você vai ouvir aqui hoje vai mudar e vai dar para você uma oportunidade de você trabalhar num dos ramos que mais necessita de pessoas, que é no ramo da ansiedade e depressão. E não é de qualquer forma, não. É com certificado, ou seja, é com um certificado válido aqui em Portugal, reconhecido, uma formação segura, transparente, que vai fazer com que você possa em várias portas de trabalho e conseguir consolidar você como terapeuta. Não pensando só nas outras áreas de atuação, mas principalmente entendendo aonde mais necessita e eu estou preparado para esse momento, tá bom? Então, para quem quer este encontro, Gi? É para você também que já fez vários cursos, mas ainda continua se sentindo inseguro no atendimento. Você vai perceber aqui, inclusive nessa live, o que pode estar travando a sua segurança no atendimento, tá? É para você que deseja viver de terapia, mas não sabe como atrair pacientes, né? Então, eu fiz formações, eu fiz cursos mas eu não passo de 2 pacientes por mês. Então, é para você, fica aqui para você entender o que pode estar acontecendo. E depois, é para você que está querendo começar uma nova carreira com o pé direito sem perder tempo. Para você que está querendo contribuir com a sua casa. A gente sabe que o custo de vida atualmente em Portugal está cada vez mais alto e muitas das vezes um único trabalho não está conseguindo mitigar muitas das nossas situações diárias. Então, ter uma renda extra ou algo que possa passar até a ser a sua renda definitiva vai contribuir para você ter segurança. Eu costumo dizer até
muitas vezes que quando a gente tem uma certa idade, quando a gente chega na base dos 50 anos, né, ainda hoje passei amanhã na Segurança Social, só fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Né? Quando você tem uma volta dos 50 anos, você já começa a se preocupar com o que você vai fazer daqui a pouco, caso sua empresa saia do mercado e você precise ir para o desemprego, ou caso aconteça alguma coisa, você já começa a ter esse tipo de preocupação. O que vai acontecer nos meus próximos anos? Eu tenho ainda 15 anos de trabalho, depois dos 50, então o que eu vou fazer nesses 15 anos? É uma forma segura de você entender que você pode viver de terapia até o seu último dia de vida, sem precisar se preocupar, porque você não vai precisar estar cansada, no sentido de não vai usar o seu corpo, não vai ser um lugar que você vai precisar estar sempre em esforço, você vai precisar usar apenas o seu conhecimento. Então é muito importante isso, tá? Se você sente que ainda precisa curar as próprias dores para poder curar a do outro, muitos terapeutas travam exatamente nisso. Né? Eu quero ajudar o outro, mas eu estou adoecendo. Então eu preciso perceber o que eu posso fazer. E isso é algumas das coisas que a gente vai estar falando aqui hoje. Então hoje você vai descobrir como ter acesso vitalício à formação mais completa do mercado, certificada pela DGERT, tá bom? Com certificação DGERT. Receber um verdadeiro arsenal terapêutico. Gente, preparem-se para o que vai vir aí. A possibilidade de você ter tudo que você precisa num único lugar e você ser o terapeuta mais preparado do mercado está chegando e hoje você vai conhecer. Ferramentas para múltiplas situações, tá bom? Ter um plano de negócio para viver bem da sua profissão e tudo isso estruturado em apenas 3 pilares para simplificar: cura, formação segura e empreendedorismo, tá bom? Então, isso é muito importante para vocês perceberem e entenderem o que está vindo por aí. Agora, talvez você deva estar se perguntando assim: ok, e quem é essa pessoa? Então, eu quero começar contando a minha história um pouquinho aqui para você. Primeira coisa, vocês estão vendo essa boquinha chamboca? Essa boquinha aqui, ó, e essa carinha redondinha é minha. Sou eu pequenina. E aqui sou eu atualmente, né? Isso dá para perceber, né, gente? Ok. Então, para quem está me conhecendo pela primeira vez, eu tenho o prazer de estar me apresentando aqui para vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou formadora, sou criadora do método Biomicrohertz, que tem ajudado centenas de pacientes e também terapeutas a atuarem com segurança no ramo da ansiedade e da depressão, e não só. Tem muitos terapeutas que depois vão para outras áreas a usar a Biomicrohertz para ajudar na questão do por trás dos sintomas reais, os sintomas emocionais de doenças físicas, né? E através dessa cura. Mas eu quero também aproveitar para dizer para vocês que a minha história não começou no dia de hoje, assim como provavelmente a vossa história não começou no dia de hoje. Eu não pensava ser terapeuta, eu não pensava estar aqui um dia palestrando para vocês ou falando para vocês o que vocês podem fazer para melhorar a vossa carreira. Eu, na verdade, era apenas uma menina com 12 anos quando tive a oportunidade de conhecer de perto a ansiedade. Eu, com 12 anos, depois de um acidente trágico em que perdi o meu pai, ele sofreu um acidente e acabou indo a óbito. E a forma que chegou a notícia, a forma que tudo aconteceu, o desenrolar desse acidente, foi tudo muito duro para mim no dia do meu aniversário. Eu estava comemorando a minha festa de aniversário quando a gente recebeu a ligação. Quer dizer, eu não recebi a ligação, eu percebi essa ligação contando que tinha acontecido um acidente com meu pai. Só no outro dia que conseguiram me falar, porque eu era a raspinha do tacho. Meu pai é português, alentejano, a minha mãe é brasileira, a gente morava no Brasil e ele tinha sofrido um acidente de viação e esse acidente de viação tinha sido muito duro. Quando o corpo dele demorou para chegar, porque tinha partes que tinham se perdido no acidente, e quando chegou esse processo desse stand-by até o meu pai chegar, foi um processo em que eu conheci pela primeira vez o que era desmaiar, e desmaiava várias vezes. Depois do velório também foi bastante duro, mas depois do velório eu comecei a ter crises de ansiedade. Naquela altura, ninguém entendia o que era isso. A gente está falando de 94, ninguém percebia direito o que era ter crises de ansiedade, ninguém sabia o que era aquilo. Inclusive, meus irmãos achavam que era pura frescura minha para chamar a atenção. Mas, na verdade, aquilo começou a ficar cada vez maior, e passou para ataques de pânico, que depois eu comecei a ter alguns ataques que convulsionavam.
Depois de convulsionar várias vezes na mesma semana, sempre que ia para a escola, então foi feito exames em 3 médicos distintos e os 3 alegaram que eu tinha epilepsia crônica. Com essa epilepsia e a forma que essa epilepsia se dava, meu diagnóstico aos 17 anos, para vocês entenderem, dos 12 até os 17 foi um sofrimento, que ninguém percebeu o que se passava, e aquilo acontecendo. E aos 17 anos, então, o médico final que me atendeu disse: "Mãe, ela tem epilepsia mesmo, inclusive, da forma que ela está, ela não pode estar trabalhando, ela deveria tirar uma pensão por invalidez". E quando ele falou a palavra inválida para mim, aos 17 anos, com todos os sonhos que eu tinha pela frente, uma chave muito grande virou na minha cabeça. Eu disse: "Eu não vou ficar dependendo do diagnóstico de alguém para saber se eu vou me curar ou não vou me curar. Eu não aceito isso, mãe". Só que, na verdade, o que estava mais fazendo confusão na minha cabeça é porque o medicamento que ele me deu para tomar todos os dias, que eu precisava tomar para não convulsionar, era um medicamento que se chamava Gardenal. E que existia um senhor na minha rua, na rua da minha casa, que a gente ficava brincando como criança, né? Dizendo que ele era maluquinho, que tomava Gardenal. E todo mundo falava: "Ei, não tomou Gardenal hoje, não tomou Gardenal hoje". E de repente, quem ia ter que tomar era eu. E aquilo foi um baque muito grande para mim. Eu falei: "Eu não vou tomar, eu não aceito esse diagnóstico, eu não sou epilética, eu não vou morrer". E aí foi, mostrou o cérebro com vários assim, ó, que fazia assim, sabe, o cérebro com vários movimentos. E ele falou: "Olha, você vai ter que fazer, né? O eletroencefalograma está dizendo que você tem realmente picos de epilepsia, você ficou acompanhada várias vezes". Eu falei: "Eu não vou aceitar isso". Nessa altura, a única receita que eu tinha, né, a gente falando aí nessa altura ainda da década de 90, nem todo mundo tinha acesso a computadores e aonde a gente ia tirar informação era na biblioteca. E eu comecei a estudar na biblioteca o que se passava com o cérebro humano que fazia com que entrasse nesses colapsos, né? Inclusive, eu tenho um dos livros que eu usava muito, que era do Antônio Damasio na altura, mas eu fui pesquisar neurociência, eu fui entender o que acontecia no cérebro, fui ver psicologia, fui perceber o que se passava nas emoções e comecei a fazer um processo eu mesma. E aí eu consegui entender que o meu cérebro colapsava sempre num momento igual. Ou seja, eu tinha uma âncora de imagem muito forte, que era sonora, e sempre que eu escutava burburinhos, conversinhas, o meu cérebro fazia desligava. E por que ele desligava? Porque a dor de reviver a morte do meu pai era tão forte que o meu corpo não aguentava. Mas, como que eu revivia a morte do meu pai? Porque o som era igual o som do velório. Então, meu cérebro entendia que eu estava entrando de novo no velório. E assim, eu percebi o que eu podia fazer. Eu criei uma modulação neuroplástica que eu usava durante a noite e escutava todos os dias gravada em fita cassete para conseguir melhorar a minha mente e parar de ter os ataques epiléticos e cessar as crises de ansiedade. E, de fato, elas se mitigaram e, graças a Deus, eu posso dizer que eu não tenho mais crise de ansiedade. Mas, para além disso, continuei minha vida sem pensar em ser terapeuta e, a posterior, tive, então, quando casei, tive uma filha e, quando minha filha tinha 13 anos, ela passa, então, por uma depressão borderline com indícios suicidas, com traços suicidas. E ela começa a se autocortar, e ela começa a passar por um processo em que eu nem sequer entendia, porque ela usava blusas de manga comprida, eu nem sabia o que estava acontecendo, foi a escola que me avisou, inclusive, e estava num processo muito duro, de vez em quando eu via umas cartas, ela deixava as cartas para a gente dizendo que não ia mais permanecer aqui, e numa dessas vezes em que ela liga, eu estava na faculdade, na Alminho, quando ela liga para mim e diz: "Mãe, eu não consigo mais mesmo. Hoje eu não preciso, eu quero só me despedir, eu não quero que a senhora se sinta culpada, mas não dá mais para mim". E foi nesse momento que eu falei com o professor, eu nem ia atender, inclusive naquele dia, nem sei porque que eu atendi, acho que foi mesmo Deus que colocou para eu atender. Eu liguei para minha irmã, falei para minha irmã ir correndo em casa, porque ela chegava mais rápido que eu, e saí correndo. Eu fiz a estrada nacional de Braga até as Taipas, que é curva contra curva, como se fosse uma reta, de tão rápida que eu estava. E quando cheguei lá, vi que ela estava num estado mesmo muito, muito duro para ela. Ela tinha uma grande faca na mão e estava dizendo que não ia mais realmente ficar. E chorava muito. E aí eu prometi para ela que ela me desse alguns dias, e se ela me desse alguns dias, eu ia lutar por ela.
Nesse processo de lutar pela Ana, eu comecei a levar ela no acompanhamento da psicologia, e eu estava percebendo que os resultados não vinham na mesma velocidade que eu queria, que ela continuava cada vez mais triste, com 13 anos, triste, sem motivação. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a fazer formações de terapia. O primeiro que eu tirei foi Theta Healer, e eu falei, eu vou fazer essa formação para ver o que eu consigo fazer, para entender os comandos, para tentar ajudar. E eu comecei nessa altura a tentar ajudar minha filha. Comecei a tentar fazer várias coisas que pudessem ajudá-la, sempre que alguém dizia, vai ter uma formação, um curso sobre ansiedade, ou alguma coisa que falava sobre ansiedade ou sobre depressão, eu ia atrás para tentar ajudá-la. E foi nesse passo que eu comecei a tentar ajudá-la, mas percebi que eu não chegava em alguns lugares. Até que eu ouvi falar do Dr. Hammer, da medicina nova germânica, que falava que por trás de todo trauma emocional, ele afeta órgãos físicos. E eu queria entender, então, ok, peraí, deixa eu tentar entender o que aconteceu com a minha filha, através dos órgãos físicos, que está fazendo com que ela entre nesse estado. Só que aquela resposta, ela parecia quebrada, não chegava num lugar onde eu queria, porque minha filha não falava, ela não se abria comigo, ela não dizia o que estava acontecendo. Então eu sempre travava, e aquela formação era muito boa, muito forte, mas parecia que parava ali, que eu não conseguia chegar onde eu precisava com ela. Ajudava-me a mim a entender o que estava acontecendo com os sintomas emocionais, com todas as doenças, e o porquê que cada órgão atua de um jeito, o que tipo de doença acontece, mas não ajudava ela que eu mais queria. E foi depois de algum tempo que, vendo um canal francês que estava passando, o M5, passou então falando sobre a microfisioterapia do Patrice Benini e do Daniel Grosjean, e falando que conseguia se olhar no corpo do paciente e descobrir o que o corpo do paciente tinha guardado de memórias celulares, e a partir do momento que você conseguia encontrar, você conseguia chegar na raiz da emoção que tinha ficado contida no corpo. Bem, aquilo abriu um looping para mim, eu comecei a correr para procurar formações de microfisioterapia, que pudesse trazer para mim essa informação, colei junto com o que eu tinha da medicina nova germânica e fui buscar lá atrás as modulações e comecei a fazer um processo de tratamento na minha filha, e graças a Deus consegui não só resultado com ela, mas com centenas de pacientes, que a partir daí eu comecei a atender cada vez mais e fui ajudando outros profissionais agora a trabalhar também com as mesmas ferramentas que eu tinha. Mas quero só lembrar de uma coisa, todo esse processo que eu fui fazendo, ele passou por dores também. Não foi só o momento de, descoberta, delícia, consegui resolver o problema. Eu passei por dores. Eu já parei por medo. Eu tive medo no início. Eu não sabia se ia dar certo ou se não ia dar. Eu queria trabalhar em silêncio, porque eu tinha medo das outras pessoas, de outras profissões, virem me julgar sobre o que eu estava fazendo. Eu não tinha segurança. Eu já me sentia insuficiente, parecia que tudo que eu sabia não era suficiente para ajudar a minha filha, para ajudar ela a melhorar. Parecia que os meus pacientes também, eu não tinha essa segurança. Outra coisa que acontecia comigo, eu também já tive agenda vazia, né? Então, eu já passei por um momento em que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu vou dividir com vocês hoje. Esse caminho para fazer com que vocês possam se tornar um terapeuta que tenha uma agenda cheia assim, que possa viver de terapia, que possa trabalhar estando aqui em Portugal, estando na China, no Japão, aonde quiser, que possa atender online ou presencial, que possa se sentir seguro para atuar, que possa perceber que está se curando também, que se cure para poder atender o outro, que não vá curar o outro com dores, sabe, para não adoecer o outro também. Então, tudo isso é o caminho que eu quero dividir aqui hoje com vocês. Por isso, eu quero falar que o caminho que eu vou dividir são sobre as 3 fases do terapeuta. E eu quero que vocês olhem isso com muito carinho, ok? Então, primeiro caminho é entender que todo terapeuta precisa se autocurar primeiro. E tem uma frase que eu escutei uma mentora minha falando durante muito tempo e percebi que vários outros também falam, que é: terapeutas curados curam. Se a gente a gente só dá o que a gente tem dentro, não é? Então, se você, dentro de você, você está adoecido, como que você vai entregar algo que cure? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai refletir aqui hoje, é sobre autocura. E quero que vocês me falem de verdade, quem aqui se sente adoecido, cansado? Quem que está aqui, que está se sentindo que
quando vai para curar o outro, sente que pega toda a carga para si? Ou quem é que está aqui que sente que parece que está vivendo em ciclos, não sai daquele ciclo? Quando melhora, quando tudo começa a parecer que vai dar certo, aí volta tudo ao mesmo. Quem é que está passando por isso? Quem que sem querer, quando vai atender a pessoa, quando vai para marcar aquela consulta, sente que se calhar eu devia passar para alguém, eu não estou preparada, eu não estou pronta. Então, esse processo de autocura, ele é essencial para cada um de nós. A segunda fase, né, a gente já vai abordar cada uma delas com mais profundidade. A segunda fase é vocês terem uma formação segura, com um método forte e acompanhamento. Porque faz total diferença você se sentir acompanhada e você não ser acompanhada. Faz total diferença a sua formação ser uma formação que você te dá segurança ou que te deixa frágil, que você não entende as coisas. Então, é um segundo ponto que eu quero falar para vocês, que às vezes é nessa fase também que eu quebro, né? Quantas vezes eu fui fazer um curso, estava fazendo um curso de fim de semana, né? Como eu costumo dizer, às vezes era só o fim de semana, e daí você ia lá, investia, estava lá junto, presencial, e você chegava em casa e falava, e agora? Eu não lembro de metade, eu não sei o que eu faço com isso. E agora? Você não tinha o número da pessoa para ligar, você não tinha como falar com a pessoa. Você se sentia inseguro e só. Aí você tinha trocado o número com alguns amigos que também não tinham entendido. Ou às vezes, né, essa questão de você ter que fazer tudo sozinha, aquele online jogado, você vai e você tem que se virar para entender. Suas dúvidas são respondidas apenas no chat. Então, isso também faz bastante diferença. E o terceiro ponto, eu quero aqui perguntar para vocês. É sobre empreendedorismo, viver de terapia de forma sustentável. Quem aqui faz atendimentos todos os dias ou tem uma agenda autossustentável, ou seja, vive de terapia, mas vive mesmo, não é estar no perrengue na terapia, é quem vive de terapia. Então a gente vai estar falando dessas 3 fases do terapeuta hoje, tá? Eu vou ler aqui rapidinho um pouco dos comentários e já volto aqui para os nossos slides. Olá, boa noite. Para tirar o curso, é preciso ter o curso de Reiki? Não, Alzira. A gente fala do base ao avançado. A formação terapeuta biomicrohertz, ela vai do básico ao avançado. São 180 horas, né? Então, ele é bem completo mesmo, tá? Eu sinto que as pessoas não acreditam em mim. Então, quando a gente tá com dores emocionais dentro da gente, a gente passa para fora. Sabe o que é isso, Rosa? Autoconfiança. E a gente vai trabalhar isso, pode ter certeza. Ok, eu não consigo ajudar os meus filhos, eu estou muito triste com o que a professora me falou. Olha, lembra de uma coisa muito importante. Você consegue ajudar os seus filhos quando você consegue se ajudar também. Então, primeiro, Carla, que bom que você está aqui, porque hoje é dia de se ajudar, para você conseguir chegar ao outro curado também. Talvez essa professora falou alguma coisa e essa própria professora está adoecida. Ela que está precisando de cura também. Mas você só pode fazer a sua parte. E começar se curando é algo muito importante, tá? Então, aqui a Sara diz que tem muitas dores pelo corpo e sempre pioram quando falo muito com as pessoas do trabalho, com atendimento ao cliente, mas chega em casa exausta. Tem dia que o cansaço bate mesmo e trava, não sei o que fazer. Falta de blindagem emocional. E é uma coisa, Chara ou Sara, né? Que acaba reverberando. E muitos terapeutas têm esse campo aberto. E daí vai para a consulta, não curou as suas dores, passa um para o outro, assim, e daí sente aquela energia toda do paciente ficar em você, vai embora e ó, carrega aquela dor. E assim também para quem trabalha com as funções públicas, que acaba levando essas dores, tá? A maior parte dos cursos online são jogados na plataforma e desenrasca-te. Então, esse é um problema. E é uma coisa que eu, por exemplo, como eu passei muito por isso, eu nem sequer admito fazer isso com qualquer pessoa que me conheça, sabe? Eu acho isso horrível, porque a pessoa vai aprender e não só. Eu acho que é falta até de consciência de alguns formadores que jogam dessa forma, porque depois, o que a pessoa vai fazer a partir do que você ensinou? É o seu nome que está indo também. Então, eu tenho um compromisso muito grande com a Biomicrohertz, porque é o nosso nome que está indo. Então, ela tem que chegar de uma forma com preparação para cada um deles, né? Pronto. E vamos seguir, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Eu quero honrar o vosso tempo aqui também comigo, tá? Então, o próximo aqui que eu quero perguntar se vocês se identificam com alguma dessas frases.
Aqui, ó. Ah, tenho tanto medo de pegar um caso grave e não saber o que fazer. Eu faço cursos, mas parece que as peças não se encaixam. Tenho vergonha de cobrar ou não sei quanto cobrar. Sinto que absorvo a energia negativa dos pacientes. Olha isso. Não entender que de finanças, posicionamento e nicho. Eu não sei o que é isso, eu nem sei o que é isso. Sentir-se sozinho na jornada ou sobrecarregado. Isso são algumas das coisas que a gente vai estar falando aqui hoje e que elas podem privar a sua evolução como terapeuta. Elas podem fazer com que você fique travado como terapeuta, tá? E aí, a gente vai querer agora que vocês parem para imaginar o seu 2026. Eu não sei o que você imaginou no início do ano. Eu não faço a menor ideia do que foi que você, naquela virada do ano, pegou 12 uvinhas, fez os desejos, né? Não sei se é 12 pevites ou 12 uvas. Eu como as uvas, as pevites eu deito fora. Mas, tipo, pegou as 12 uvas, fez lá os seus pedidos, ou você parou, fez lá a sua oração para Deus, pediu para Ele que esse ano fosse o melhor ano da sua vida, ou até colocou metas no seu papel, no seu caderninho de metas, foi lá e colocou o que você desejaria. Eu não sei se você conseguiu atingir, mas de fato, a gente pode atingir em 2026 muitas coisas. E eu quero que você, agora, por um tempinho, simplesmente respire. Solte o ar. Feche os seus olhos. Se você veio até aqui é porque dentro de você reverbera o desejo de ser um terapeuta de sucesso. Isso é certeza absoluta. Eu quero que você imagine que nós estamos no ano de 2026. Estamos em novembro de 2026. Daqui a um ano apenas. Agora imagine que você olha para trás e vê o seu caderninho de atendimentos. E você olha para ali e você percebe que você atendeu uma centena de pessoas esse ano. Ou seja, que você teve uma média de 20 atendimentos, 20 a 25 atendimentos por mês. Que você conseguiu fazer as viagens que você gostaria, que você conseguiu estar com quem você desejava, ajudar as pessoas que mais são preciosas para você. E mais do que isso, mais da metade dos seus pacientes, quando saem do seu atendimento, recomendam você para outra pessoa. E dizem que você é o melhor naquilo que você faz. Imagine você de bata, imagine você no seu espaço, seja um atendimento online ou presencial. Imagine qual é a alegria de você poder dizer: eu vivo de terapia, eu tenho o meu espaço ou o meu lugar de atendimento, eu tenho os meus pacientes e eu tenho centenas de testemunhos de transformação. Imagine o que é você se sentir segura a fazer isso, ao atender, segura e seguro. Com essa mesma energia, eu quero que você abra os seus olhos. E entenda que isso é possível e que você consegue, desde que você tenha uma estratégia clara. Um dos maiores problemas da nossa virada de ano é que nós prometemos, dizemos que queremos alcançar, mas não temos a ação que nos faz chegar até lá. Então, tudo que eu for falar a partir de agora é sobre ação. E eu quero que você se comprometa com a sua ação. E não é comigo, é com a sua ação, porque esse futuro depende de você, só de você. Então, para que você alcance isso, você precisa colocar em ação os passos que a gente vai falar aqui, ok? Eu espero que vocês tenham visualizado, porque eu me visualizei e foi lindo eu me visualizar. Bem, então, quero que você imagine 2026 assim: viver apenas terapia com tranquilidade financeira, ser reconhecida como especialista em ansiedade e depressão, pacientes tendo resultados reais e te indicando, como eu disse, uma agenda organizada e um faturamento previsível, sentir-se segura, confiante, respeitado como profissional. Ah, atenção, isso também vale para os homens que estão aqui, tá bom? Sentir-se seguro, confiante, respeitado como profissional, ok? Assim é, exatamente. Então, qual é as nossas questões? E agora, gente, eu quero que vocês tenham papel e caneta na mão para vocês anotarem algumas das coisas que a gente vai estar falando aqui. Ó, você é a sua principal ferramenta de trabalho. O que isso significa, Gi? Que se você não está bem, isso reflete. O seu atendimento trava.
Você adoece junto com o paciente. Falta confiança para você. Você tem medo de julgamento do que os outros vão dizer. Você vai ficando presa ou preso nos ciclos de autossabotadores. Você fica cada vez mais ouvindo vozinhas na sua cabeça que vão dizendo o que você deve, o que você não deve fazer. E isso fica assim, ó, em looping, em looping, em looping, em looping. E isso por quê? Se você não se cura, isso vai refletir nas suas decisões de negócio. Você se sente inseguro para investir, você se sente inseguro para sair do trabalho, você se sente inseguro para estar se posicionando como terapeuta, você se sente inseguro. Você se sente inseguro durante os seus atendimentos. Você se sente inseguro na forma como você se vê como terapeuta, você acha que você é insuficiente, que você nunca está no seu melhor, que o que você sabe é pouco, que você não pode cobrar, que a sua família não acredita em você, logo você também não acredita, tá? E isso vai refletir no seu futuro. Ou seja, no dia de amanhã, se você está passando por tudo isso, isso vai refletir. Você vai continuar triste. Você vai achar que mais uma vez você jogou dinheiro fora, mais uma vez você não chegou em lugar nenhum. O que você sabe parece que dá certo para os outros, mas não dá para você. E aí você começa a entrar nesse looping. Num looping de reclamosfera, num looping em que você não sai daqui, que você não entende o que se passa consigo. Por que dá certo com os outros e comigo não? Né? Então, é por isso que eu quero primeiro ajudar a cuidar de você. Eu quero primeiro que você aprenda a se olhar. E foi isso uma das coisas que a gente teve falando muito, né, dentro desse processo da formação. A própria formação terapeuta biomicrohertz, ela sempre começou com um processo de autocura. Só que dessa vez, eu não quero só um processo de autocura em que eu vou fazer sozinho, no meu tempo. Eu quero um processo de autocura acompanhado. Eu quero um processo de autocura em que eu, como mentora de vocês, possa ir lá dentro e olhar o que está dando errado. O porquê que aquilo não está sendo mexido. O que está acontecendo. Então, não só vocês vão ter ferramentas práticas para transformação acontecer, que vocês depois podem implementar com os vossos pacientes, mas também vão ter a mim para conseguir consertar esses caminhos. E a gente vai falar do primeiro pilar desses 3 pilares que eu falei da formação. O primeiro pilar das 5 bases da cura, tá? Então, autoconhecimento. Você saber quem você é, o porquê que você trava, o que você não acredita em você, o porquê que você não está acreditando em você, o que está acontecendo com você no momento atual. Trabalhar a sua autoconfiança. Sem autoconfiança, você não vai começar a marcar atendimentos. Você vai sempre procrastinar isso. Você vai duvidar de você. Você vai achar que você não está pronto. Trabalhar a sua aceitação. Entender qual é o momento atual. O que aconteceu. O que aconteceu no passado. Em que momento que eu descolei da minha melhor versão. O porquê que eu estou sendo assim. O porquê que eu sou responsiva. O porquê que se alguém me faz uma pergunta, eu ataco logo. O que está acontecendo comigo? Aonde foi que eu deixei de acreditar em mim? Merecimento. Muitos terapeutas não conseguem cobrar porque não trabalham merecimento, não trabalham quem eles são, não entendem o seu próprio valor. Talvez até por uma crença limitante dos pais que dizem que não se pode se autovalorizar, que isso é feio. E aí o seu merecimento vai cada vez mais lá embaixo. Ou porque você viveu num lar que você foi comparado o tempo todo e comparado na negativa. E hoje você não consegue se olhar pela positiva. Você precisa que o outro te valorize porque você não consegue se valorizar. Equilíbrio emocional. Terapeutas que estão tão cansados, esgotados, que perdem a sua energia com guerras que são desnecessárias. Eu costumo dizer que quem não trabalha equilíbrio emocional, as pessoas que não têm equilíbrio emocional não montam redes sociais. A maior parte das vezes que você disser assim, eu não quero uma rede social, eu acho que eu não sou capaz de ter uma rede social, é porque você não tem equilíbrio emocional, você tem medo do julgamento. Autoconfiança também, a aceitação junto. Tem medo do julgamento do que o outro vai dizer, e por isso você acaba não abrindo uma rede, porque você tem receio do que o outro comente. Então é muito importante a gente trabalhar isso, porque essa transformação palpável, clara, né, para trazer mais clareza, coragem de se posicionar e menos autossabotagem. É necessário ser trabalhado. E atenção, que isso não será trabalhado só com aulas que você vai assistir sozinho, como eu disse. Vão ser semanas trabalhando cada um desses pontos para conseguir fazer você, de fato, se curar, tá? Então, além disso, dessa rotina de autocura profunda,
dentro dessa proposta que eu quero trazer aqui hoje para vocês, que tudo que um terapeuta está necessitando para chegar nesse terapeuta de sucesso que ele tanto deseja, nesse terapeuta que consegue atuar com segurança, um terapeuta seguro, vai ter também o ciclo HIIT, que são 7 dias de realinhamento da sua energia vital, tá? É fazer com que você perceba por que algo na sua vida está travado, por que você não consegue evoluir, por que chega num lugar e que a sua comunicação trava, ou porque a sua autoestima trava, ou porque a sua família parece que tem sempre um peso tão grande na sua vida. O que está acontecendo? Aprender a fazer e ter blindagem emocional, né? Atender sem carregar a dor do paciente para casa. É perceber através como que eu posso usar a meditação para a minha autolimpeza, como que eu posso usar a meditação para conseguir fazer a minha blindagem emocional. O que é meditar? Como que eu começo a meditação? Quanto tempo eu levo para fazer uma meditação? O porquê que a meditação é importante? Será que meditação é fechar os olhos e ficar ouvindo um áudio guia? Será que é isso meditação? Então, tudo isso a gente vai estar falando. Depois você vai ter também que trabalhar a sua saúde mental nos relacionamentos. Às vezes você está vivendo relacionamentos adoecidos. E esses relacionamentos adoecidos têm prejudicado a sua evolução. Como que eu consigo ler? Como que eu consigo entender as diversas formas de amor? E como que eu consigo perceber isso sobre os vínculos emocionais para ajudar o meu paciente a fazer isso também na sua casa? Então, terão ainda esses 4 encontros transformadores ao vivo de autocura, tá? Que são importantíssimos para esse primeiro pilar, para que todo terapeuta entenda que sim, eu preciso me curar para ser um curador, tá bom? Segundo pilar, formação segura. Então, eu falei para vocês que tem 3 pilares aqui, que quem participar da formação Biomicrohertz Vitalícia terá acesso. O segundo pilar é essa formação segura. Gente, não é mais um curso, é uma profissão, tá, gente? Quando vocês olharem para Biomicrohertz, entenda que a gente está falando de uma formação extremamente completa. Quem aí é aluno sabe disso e sabe de todo o caminho, né, para conseguir olhar para a formação e perceber que é uma jornada de uma formação, um curso profissionalizante, uma formação profissionalizante, tá? Então, ela tem 180 horas. E traz mapas do corpo para chegar à raiz da emocional, tratamento da ansiedade e depressão com profundidade, é validada pela DGERT e vai ter atualizações constantes, tá? E eu quero partilhar aqui com vocês a área de membros para vocês perceberem o que é a formação Biomicrohertz, ok? Então, aqui são os módulos da formação, ok? Então, atenção, quando você chega, né, tá? Cada módulo vai abrindo no seu tempo para vocês poderem ir assistindo. Esse aqui é o Eu Terapeuta, e como eu disse, é para você que ainda não é terapeuta e para você que é terapeuta, mas talvez nos cursos e nas formações que você fez, você não aprendeu alguns conceitos básicos sobre ser terapeuta que eu ensino aqui nesse módulo. Depois aqui, processo de autocura. Essa autocura aqui, ela está relacionada só a traumas emocionais, gatilhos de ansiedade e depressão. Essa autocura, ela é específica sobre ansiedade e depressão, mas dentro desses 3 pilares que vai vir da formação Biomicrohertz, acesso vitalício, vocês terão muito mais profundidade, porque terão aulas específicas baseadas nos 5 pilares da cura, tá bom? Então, e aquilo tudo que eu acabei de trazer para vocês. Então, aqui, a autocura, base emocional da ansiedade e depressão. Por que uma pessoa tem ansiedade? Da onde que vem a ansiedade? O que é depressão? Como funciona a depressão? Quais são os gatilhos emocionais da depressão? Quais são os sintomas físicos da depressão? Os tipos de depressão? Por que aquilo acontece com o paciente? Como tirar um paciente de um ciclo ansioso? Como tirar de um ciclo depressivo? Tudo está aqui. Depois vocês vão ter aqui um módulo de medicina nova germânica. Então, é como se vocês tivessem vários cursos em um só. Olha, medicina nova germânica, todos os conceitos da medicina nova germânica, como trabalhar com a medicina nova germânica, como identificar mais de 400 doenças através dos seus sintomas emocionais, tá aqui na medicina nova germânica. Depois, microfisioterapia, como acessar e aprender a mapear o paciente a partir dos pontos do corpo, né? São mais de 40 pontos mapeáveis que a gente consegue ler os traumas emocionais que os pacientes viveram.
Biomicrohertz, como que eu faço um processo de cura com o paciente ansioso depressivo, estabeleço ele em 3 sessões, consigo tirar pessoas ou melhorar bastante seus sintomas físicos, mesmo de pacientes que estavam em depressão há 10, 20 anos. Ferramentas de investigação são ferramentas próprias para você usar durante o atendimento, que vão facilitar e acelerar o processo de cura. Mudanças de hábitos, que fala desde microbiota intestinal, nervo vago, pré-bióticos, probióticos, psicobióticos, hábitos que o seu paciente precisa ter, como trazer esses hábitos para o seu paciente, como fazer com que um paciente depressivo consiga ter pequenos hábitos saudáveis que façam com que ele melhore, como fazer com que um paciente ansioso tenha pequenos hábitos que o melhore, como entender os estressores ativos, os ganhos secundários, é aqui no Mudança de Hábitos, aqui preparando-se para atender. Aí, nesse preparativo para atender, é tudo que você precisa para começar o atendimento, o passo a passo para atendimento, na hora que você vai atender, o que você faz em cada ponto que você faz, o pós-atendimento. E o material de apoio aqui é tudo que você vai precisar para entregar para o seu paciente já pronto para você poder fazer o trabalho com o seu paciente. Todo o material de apoio, os áudios que você vai enviar para ele, as limpezas emocionais, as meditações, tudo que você precisa está aqui no material de apoio. Depois um módulo Teu Corpo Fala, mostrando por que os punhos, quando o paciente tem dor no punho, o significado nas mãos, na cabeça, nos braços, nas pernas, o significado de cada um deles emocionalmente, o que será que o corpo do seu paciente está falando. Estudos de casos são casos práticos de atendimentos que foram feitos e as pessoas trazem dúvidas. Por que a fibromialgia acontece? Quando acontece, Gia, o meu paciente tem fibromialgia, eu não estou conseguindo um resultado A com ele, o que eu posso fazer? Aqui num estudo de caso que tem de uma vez por mês, nós temos uma aula, uma sessão de estudo de caso, onde vocês trazem as dúvidas que vocês têm dos atendimentos e eu respondo essas dúvidas para acelerar o processo. Aqui, ó, fitoterápicos, isso aqui são algumas imersões que vocês têm acesso, fitoterápicos e suplementos e rotinas, história, público-alvo e autoridade, como construir uma rede social de sucesso, imersão redes sociais, uma imersão sobre conteúdos, atenção, cada coisa aqui são 6 horas no mínimo de aula, tá? Depois, imersão como atrair pacientes e estabelecer parcerias, sessões tira dúvidas, uma biblioteca virtual com os livros que nós temos disponíveis para vocês assistirem, tá? Lerem, né, no caso. Imersão atendimento infanto-juvenil, imersão sobre ansiedade, origem dos medos, reprogramação dos medos, imersão depressão. E aí, aqui são alguns dos conteúdos que vocês têm disponíveis. Cada turma tem alguns abertos, então a turma que eu estou aqui só está aparecendo esses, mas tem mais alguns módulos, tá? Então, quando você toca nos módulos, eu já vou sair daqui, vou só mostrar, ó, quando você toca nos módulos, base emocional da ansiedade, o caminho das emoções do paciente, vou começar a falar aqui, você pode acelerar as aulas, você pode diminuir o tempo. Depois embaixo tem se tiver material de apoio, tem a parte 1 e a parte 2 aqui, tá? Tem aqui sempre alguns exemplos práticos. Tem aqui é o Little Albert, mostrando então como que acontece. Se tiver material de apoio, fica logo aqui embaixo o material de apoio. E depois aqui as aulas todas, se você quiser assistir uma por uma, você vai marcando qual que você assistiu, ok? Eu acho que com isso já deu para vocês perceberem o que é dentro da formação e tudo que ela tem de acesso, viu? Tudo que ela faz parte da formação. Falando da formação, quero trazer aqui um videozinho aqui para vocês verem rapidamente, enquanto eu aproveito e bebo água. E rentabilizar menos de um mês. Está a fazer agora segunda ou terça-feira, portanto foi ainda menos de um mês que eu rentabilizei. Foi dos cursos mais rentáveis que eu tive. Estou tão bem, não é, com a Biomicrohertz, que eu acho que já não preciso de fazer mais, mais formação. Funcionou assim e estou muito grata, porque hoje já tive que dizer a alguém que só tinha consultas abertas a partir do dia 15 do mês que vem. Eu acredito nisto, esta é a mesma peça que me falta no meu puzzle. Tinha vários cursos que estava a fazer, que ainda estou porque tive que pôr Biomicrohertz à frente, prioridade. Estou muito grata, fez todo o sentido, perceber aqui os estressores ativos, de tanto que eu procurava, e o impressionante, não é, que nós realmente não temos
só os traumas conscientes e temos os inconscientes, que é isso que nós não percebemos. E que eu, até em mim, percebi e fiz autocura. Torna-se fantástico quando eu explico às pessoas, não é? Que nós temos 5% do consciente, 95% do inconsciente, e as pessoas... Eu já tinha ouvido falar nisso, mas isso é verdade? Sim. E depois com a explicação e com toda a envolvência. É maravilhoso, não é? Quando a gente dá a oportunidade, olha, paga a primeira consulta, é assim, depois quer o PEC, é assim, não sei o que mais. E eu até agora as pessoas pagam logo o PEC. É o que aconteceu hoje e eu estou feliz por isso. Sinto-me honrada porque penso de mim, é porque eu expliquei bem, é porque eu não deixei a pessoa em dúvida, não é? Porque a pessoa quando fica com dúvida e não pensa logo, é porque não ficou bem elucidada e vai pensar ou fica ali. Bem, isso trouxe aqui um pouquinho para vocês da Helena, essa linda que está falando aqui de uma coisa que para mim é muito importante. Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo cursos, depois a gente fica triste de alguma forma por conta da rentabilização econômica também. Essa também sempre foi uma preocupação minha, né? E quando eu falo sobre ser possível você recuperar o seu investimento no primeiro ano, a gente tem vários casos, diversos terapeutas que conseguiram isso. Mesmo sendo uma formação, a gente não está falando de um curso rápido e curto, né? E eu falo sempre de um fim de semana com muito carinho, né? Cada um sabe exatamente aonde tá desejando ir. Mas para a gente trazer resultados e embasamento para os nossos pacientes, a gente precisa estar muito seguro. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com que os terapeutas que são formados por mim levam. E por isso, uma das minhas preocupações é, de fato, fazer com que eles tenham um caminho sólido para que eles consigam, sim, trazer resultados econômicos e financeiros. Porque sem resultados financeiros, o que acontece é que a maior parte de vocês acabam desistindo de algo que poderia ser poderoso. Talvez vocês deixem de transformar vidas que estão esperando por vocês por isso. Porque vocês começam a fazer só na dádiva, 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 e a conta chega para pagar, a conta de luz, a conta de água, e quem é que vai pagar isso? Aí você vai ter que fazer uma jornada dupla, tripla para conseguir isso. Então, o meu maior interesse é que vocês, de fato, percebam que é uma profissão, é um curso profissionalizante para vocês trabalharem em diversas áreas, com IPSS, com assistência social, com a junta de freguesia, com o centro de saúde que aceite vocês trabalharem com processo integrativo, com diversos lugares, com spas, com centros estéticos, aonde vocês quiserem, em casa ou num gabinete, para vocês atuarem mesmo, tá bom? Então, continuando aqui para a gente... Opa, não é esse que eu quero, deixa eu remover isso e remover esse para voltar aqui. Então, o que acontece? Onde muitos terapeutas acabam tropeçando? Compram cursos picados e não tem suporte. Ou seja, investe dinheiro solto que não tem rentabilidade. Acesso com prazo curto. Prazo curto que eu estou falando é, assim como eu disse para vocês, eu fiz várias formações que era, às vezes, um mês. Todos os fins de semana, todo sábado durante um mês. Quando terminou, eu não estava me sentindo pronta, e aí? O que eu faço com aquilo? Eu não estou me sentindo pronta ainda. Ah, não, mas você tem que começar a atuar assim, mas eu ainda nem entendi direito. E aí? O que acontece? Então, o meu acesso, por exemplo, aqui, né? O meu acesso às lives está acabando bem na fase em que eu estou começando a atender. Lives nos momentos atual, né? Ainda me sinto verdinha. Ou quando começam a surgir dúvidas reais, o acesso acaba. E aí, o que eu faço? A agenda, quando começa a encher, é quando eu mais preciso de acompanhamento. Quando as dúvidas vão ficando maiores, é quando eu mais preciso de ter um lugar para tirar dúvidas. Eu não posso ficar sozinho na hora que eu mais preciso. E é por isso que muitas vezes a gente engaveta o curso. A gente fala, eu não consigo atuar com isso, porque eu não consigo saber o que eu posso fazer com aquilo. Então, é muito importante a gente saber aonde que a gente pode tropeçar. E esses são pontos que eu vejo muitos terapeutas tropeçando, porque eu não tenho essa segurança. Então, nessa Black Friday vitalícia que a gente fez para vocês, o que vocês vão ter acesso, tá? Acesso vitalício a todo o conteúdo gravado, suporte vitalício na plataforma, suporte Angel, aulas, mentorias ao vivo para sempre. Quem decidir aproveitar a oportunidade da Black Friday vitalícia, não só
vai ter a formação completa, como pilar 1 da base que eu disse para vocês da cura, e também todo o processo das atualizações futuras, todas as aulas ao vivo para sempre, sempre que vocês quiserem, ou seja, toda semana tem aula. Enquanto você não se sentir preparado, você tem uma aula ao vivo toda semana acontecendo, às vezes 2, tá? Por semana acontecendo, e você pode frequentar, você pode assistir, você pode tirar dúvidas, você pode perguntar, entendeu? Você tem o chat, você tem as dúvidas sendo colocadas, e isso vai fazer grande diferença no seu resultado, porque quanto mais você se sentir segura, mais você aprende a caminhar. Se você lembrar, vou tirar aqui rapidinho, só para dar um exemplo prático para vocês. Vamos lembrar de quando vocês andaram de bicicleta pela primeira vez? Quem aí andou de bicicleta, coloca eu aí no chat. Eu lembro a primeira vez que eu fui andar de bicicleta, porque eu comecei, né? E daí tinha as 2 rodinhas. Depois tirou uma rodinha e eu ficava meio capengando para um lado só. Aí depois tirou a outra rodinha. E um dia alguém segurava atrás o meu selinho para eu ter certeza que eu não ia cair. E a primeira coisa que eu dizia é: não solta, viu? Não solta, não solta. Aí um dia soltaram. E eu fui andando. Quando eu olhei para trás e vi que estava sem, o que aconteceu? Caí. Então, às vezes, é sobre isso. Você saber que tem alguém ali atrás te segurando. Você só precisa daquele tempo. Tem muita gente que caiu, viu? A Cândida caiu, ó, a Carla caiu, eu também caí. Caí. Por quê? Porque não tinha ninguém segurando ali para mim. Mas aí, quando eu descobri que não, vamos lá de novo, desculpa, eu soltei sem querer. Aí eu acreditei de novo, fui lá e comecei a andar, até que um dia eu disse: tô conseguindo, tô conseguindo. Depois a gente vai, tira uma mão, e depois tira a outra mão, daí cai de novo, né? Mas a gente vai aprendendo a melhorar. Então é sobre isso, sobre a gente descobrir que ter alguém perto faz a gente chegar mais longe. Ter alguém junto faz a gente chegar mais longe. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Então, continuando aqui, eu vou voltar para cá, no nosso grande slide. Na Black Friday você vai ter ainda uma formação que cresce. Não, isso aqui já passei. É a próxima, desculpa. Terceiro pilar, empreendedorismo. Ser terapeuta é ser empreendedor de si mesmo. Gente, só para lembrar, quem aproveitar essa oportunidade pela primeira vez, e posso dizer que a única vez, e talvez a única mesmo, vocês vão ter acesso a esses 3 pilares. O primeiro pilar, autocura com profundidade. O segundo pilar, a formação com acompanhamento vitalício, tá? E o terceiro pilar, empreendedorismo. Vocês terão aulas sobre empreendedorismo, vocês terão cursos que somem para vocês entenderem que vocês são terapeutas empreendedor. Então, o que é ser um terapeuta empreendedor? Alguns de vocês não sabem, mas ser um terapeuta empreendedor é trabalhar por conta própria. Mas para trabalhar por conta própria, você precisa do quê? Se comunicar com clareza, criar produtos além da sua sessão individual, que é uma dificuldade de muitos de vocês, usar a internet a seu favor. E muitos de vocês não sabem como fazer isso com coerência, sem precisar me expor tanto e sendo eu mesmo, sabe? Eu não precisar me reinventar, fazer dancinhas no TikTok para conseguir atrair pacientes. Outra coisa que acaba acontecendo é que um empreendedor, terapeuta empreendedor, ele precisa tomar decisões sobre o preço, sobre a sua agenda, sobre a sua divulgação e os tipos de serviço que ele tem. Se ele não olha para isso, quem é que vai olhar? Ele é com ele mesmo. E a minha primeira pergunta é: será que você aprendeu isso nas suas formações tradicionais? Como você viu dentro da formação Biomicrohertz, a gente tinha já um pouco de cada coisa dessas. A gente tinha imersões sobre redes sociais, como atrair pacientes e desenvolver parcerias. A gente tinha um pouco de cada uma dessas coisas. Mas eu percebi que eu precisava ir mais além. Consegui ajudar vocês a perceberem que sim, um terapeuta é uma profissão e não uma dádiva divina, então eu tenho que ficar fazendo gratuitamente. Que sim, a lei da vida é dar e receber, e eu preciso também receber, não é só dar. O copo não pode ficar desigual. Perceber também que eu, como terapeuta, preciso entender como que eu consigo crescer a minha agenda. E tem coisas simples que a gente pode fazer. Que é uma coisa simples? Vou falar uma coisa simples rapidinho, que eu tô adiantada no tempo, gente. 1 horinha, então eu tô adiantada no tempo. Eu vou aproveitar e falar uma coisa simples que muitos de vocês não sabem e que é fácil de vocês fazerem como terapeutas. Eu disse que ia dar coisas aqui hoje, eu quero dar isso para vocês. Muitos de vocês não sabem
que a agenda, a gente pensa assim, eu quero ter pessoas para atender. Mas vocês não têm ideia de como fazer a agenda de vocês crescerem. Vocês não têm ideias do que vocês podem fazer para monetizar financeiramente ou para atuar com segurança. Mas olha que simples, se vocês pensarem assim, ok, você nesse momento só tem um paciente. Se você atende esse paciente bem, esse paciente sai e vai no boca a boca. Olha o tempo, a demora do boca a boca. Vai no boca a boca, ele encontra um. Esse um volta para você. Agora você tem 2 pacientes, certo? Só que esse paciente aqui, ó, com a biomicrohertz, você só precisa de 3 atendimentos para melhorar ele ou para curá-lo. Então é sinal que você só tem 3 atendimentos com ele, certo? Aí nesse boca a boca veio o segundo. Se cada um deles continuar no boca a boca e só der um boca a boca, a gente já tem 4, certo? E assim vai ampliando. Só que nessa escala, perceba que se for um nesse mês, o outro voltar no próximo, e depois esses 2, trazer mais 2 nos próximos, a gente vai demorar 4 a 5 meses para chegar nesse lugar. Então, existem estratégias que vão fazer você acelerar esse passo. Eu passei por estratégias que aceleraram meu passo. E é essas estratégias que eu quero dividir com vocês. Uma estratégia simples, que eu vou dividir antes mesmo de estar falando dos outros produtos e que você já pode implementar, é uma divulgação presencial. Gi, mas eu atendo online. Mas você pode usar a divulgação presencial a seu favor. E pode... Gi, eu atendo presencial. Pode usar a divulgação presencial. O que é uma divulgação presencial? Eu quero atrair pessoas da minha localidade, da onde eu moro, ou quero atrair pessoas de outra localidade? Se é da minha localidade, eu pego, faço um cartaz, falo o que é aquele problema que a pessoa tem. Você tem esse problema? Problema X? Você tem ansiedade? Ansiedade é isso, 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 isso. Eu posso ajudar você a sair da ansiedade com um tratamento natural, sem medicação. Tem interesse? Anota meu número. Deixa o númerozinho, as pessoas destacam e levam para casa. Coloca nas paragens de autocarro, perto da sua casa. E aí você consegue, em vez de ficar nessa coisa que vai demorar 4 meses para ter 4 pacientes, você consegue propagar para mais pessoas que vão te conhecer porque tem aquele problema. A maior parte dos terapeutas querem procurar quem quer o serviço. É quem quer o serviço que tem que procurar vocês. Por isso que vocês demoram tanto tempo. Quem está precisando são eles. Você só tem que se mostrar disponível, você só tem que dizer que você existe, entende? Então, isso é muito importante. E é para falar de empreendedorismo que a gente vai falar agora dos próximos passos. Anotaram aí essa dica? Só vou dar essa, porque daqui a pouco a gente vai falar mais, tá? Então, o que acontece? As maiores travas que eu vejo nos terapeutas. Um conflito ético com vender. Ai, meu Deus, é feio cobrar por terapia. Já falei disso muito, não vou continuar batendo na mesma tecla. Vergonha de aparecer nas redes sociais. Ah, não, Gi, se precisar ir para as redes, eu nem quero. Tá, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desse exemplo agora na nossa live só de alunos. Esse exemplo para vocês. Colocarem aí na cabeça de vocês. Quem aqui tem fita cassete? Ou sabe o que é fita cassete, né? Agora pensa. Você tem uma fita cassete na sua casa que você ama, que talvez é do tempo do seu pai, aquela música que nem foi gravada em outra coisa que não seja na cassete. Aí você tem aquela fita cassete. Você escuta aquela fita cassete quase todos os dias ou escuta 2 vezes por semana. O dia em que ela travar, quem é que arruma hoje em dia a fita cassete? Então, do que adianta você ser arcaico se ninguém mais resolve aquele problema que você tá analógico? Não adianta. É a mesma coisa do terapeuta que, eu não quero ir para as redes. Mas, peraí. E se a pessoa está procurando nas redes? Olha a facilidade. Você quer conversar com alguém no restaurante, a pessoa está assim. Você está andando de carro, de repente você vê um carro fazendo assim, a pessoa está assim. Você está conversando com a sua mãe, perguntando alguma coisa, a pessoa está assim. Você está querendo falar com seu filho adolescente, ele está assim. Aonde que você tem mais pessoas olhando hoje em dia? É no outdoor? É na televisão? Até porque depois que inventaram a Netflix, nem comercial a gente assiste. Publicidade zero. Então, o lugar que mais tem pessoas é no telemóvel.
é assistindo e vendo coisas, fazendo scroll roll, rolando o dedo e vendo vídeos. Portanto, você pode me dizer, Gi, ok, mas as redes sociais não são para mim. Tudo bem, mas se eu tenho ansiedade nesse momento e vejo um vídeo de uma terapeuta que não é tão boa quanto você, mas ela apareceu aqui e eu tô com esse problema, aonde que eu vou resolver? Com ela ou com você que eu nem sei onde está? Então, nós precisamos, no mínimo, entender sobre redes sociais para perceber como usá-la com sabedoria. Porque daqui a pouco, talvez, só tenha as redes sociais. Imagina que a gente volta para uma altura como o Covid, que ninguém podia ir na rua. Aonde que uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade e depressão vai procurar? É na internet, então a gente tem que estar preparado, ok? Espero que tenha ajudado vocês a desbloquear isso. Depender apenas do boca a boca, que é uma trava do terapeuta, já falei disso e dei esse exemplo. Não saber criar grupos, pessoas, isso aqui é ouro, criar grupos, workshops, programas, retiros. Isso aqui é ouro. Os terapeutas que sabem fazer isso conseguem faturar muito mais no ano sem se cansarem tanto. Confusão com dinheiro, impostos, organização, não sei o que eu abro, quando eu abro, qual é o recibo verde para quem é terapeuta, qual é o número? E aí eu passo para todo mundo, não passo? Como que eu faço isso? E olha, é aqui que vai entrar o TOC, o TEP, a GIA, o CNV e os workshops do Zero a Viral para ajudar vocês. Então vamos entender o que é isso? Vamos entender o que é isso, para vocês saberem. Primeira coisa que eu quero dizer, tá fazendo sentido para vocês? Antes de eu ir para isso, deixa eu perguntar se está fazendo sentido. Está fazendo sentido? Quem está vivo comigo, levanta a mão e bate uma palma. Queria estar vendo vocês agora levantando a mão e batendo uma palma. Eu garanto que vocês nem fizeram. Eu pedi para vocês nem fizeram. Ela levantou a mão, deu uma palma. Ótimo, pronto. Agora eu vou falar de algumas das ferramentas que vão acompanhar pela primeira... Escuta bem, peraí. Eu vou pegar o microfone e vou chegar pertinho assim. Pela primeira vez, vai acompanhar a formação terapeuta biomicrohertz. Olha, gratuitamente, vai junto, de bônus, pela primeira vez e talvez a última vez. Vai acompanhar como bônus, tá? Então presta atenção no que eu vou trazer para vocês agora, porque isso vai mudar tudo. Empreendedorismo, aonde vocês vão conseguir buscar o investimento que vocês fizeram. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês o TOC, Terapia Online Coletiva. Como vocês conseguem trabalhar com grupos, isso é para trabalho de grupos, trabalhar com grupos de forma a não sobrecarregar a hora de vocês. Sabe para quem que o TOC é ideal? Para quem tem mais que um trabalho, não é só terapeuta. É ideal. Para quem já é terapeuta, ótimo. É uma cereja no topo do bolo. Mas para quem não tem e ainda está com outros trabalhos, o TOC é ideal. Para vocês, isso é ideal, porque o TOC ele vai fazer com que vocês criem grupos terapêuticos, que faça com que você, quando estiver trabalhando no seu trabalho normal, você possa ainda assim estar rentabilizando financeiramente. O TOC tem outra coisa, para quem tem dificuldade de cobrar, o TOC é excelente, porque ele tem um formato que faz com que as pessoas paguem e que você não sinta que elas estão elas estão olhando para você assim de cara feia, ou que você está se sentindo julgado de alguma forma. O TOC, ele foi feito para ajudar vocês a atuarem mais pessoas ao mesmo tempo e atuarem com profundidade. Ele é uma ferramenta para ajudar o seu faturamento. O TOC é para quem precisa ganhar dinheiro, tá, gente? O TOC não é para quem, eu preciso chegar em mais pessoas de forma gratuita. Não, o TOC não é para isso. O TOC é para, de fato, ganhar dinheiro. Porque você precisa de ganhar dinheiro para você ter sanidade mental. Quem é que consegue? Está devendo um monte de coisas, luz, água, a renda, ou o crédito da habitação, o crédito do carro, para pagar e está trabalhando de graça. Ninguém consegue. Uma hora você adoece, então é necessário, tá? E sair da armadilha de trocar hora por dinheiro, gente, porque às vezes você vai ver, você vai querer ser um terapeuta agenda cheia, mas vai chegar um momento que você vai falar assim, eu não queria estar tão cheio, eu queria estar ganhando mesmo, mas trabalhando menos. Porque é cansativo você trabalhar muitas horas em troca do dinheiro. Então, é necessário você ter visão estratégica, tá?
é para trazer previsibilidade para os seus atendimentos, porque você começa a receber antes. Então, deixa eu explicar rapidinho um pouquinho do que é o toque, eu vou falar um pouquinho dele, e daí eu vou trazer uma pessoa para falar um pouco por mim, em vez de ser eu a falar. Eu criei o toque antes do Covid. E eu vou explicar o que aconteceu com o toque. Antes não, foi no primeiro processinho que teve o Covid. Tudo fechou. A Gi trabalhava e atendia. Então, até aí estava tudo bem. Eu acho que quase todo mundo estava equilibrado financeiramente na altura do Covid. Porém, o que acabou acontecendo? As portas se fecharam e todos os meus trabalhos eram presenciais, inclusive atendimento. Eu não tinha como fazer nada. Na primeira semana foi maravilhoso, estava de férias lindo, todo mundo parou. Tá lindo, tá todo mundo parado, eu também tô parada. A segunda semana eu já comecei a bitolar, porque eu pensei, peraí, tá todo mundo parado, mas recebe. Eu não. Eu não recebo se eu não trabalho. Então eu preciso de dinheiro. E eu comecei a ficar cada vez mais preocupada. Eu tive uma paciente minha que falou, olha, eu tô precisando, por favor, será que consegue me atender mesmo que seja online? Eu pensei, online? Eu nunca atendi online, como que eu vou atender online, não sei o quê. Atendi ela online, ela disse, tive os mesmos resultados. E eu comecei a pensar, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu criei o primeiro grupo e era Café Terapia, olha só, o slogan da ideia, tá? Porque o nome era Limpadela Emocional, olha o nome. Limpadela Emocional era Café Terapia, um café pela sua saúde mental. Então, €1 por dia, as pessoas tinham que pagar, não pagavam só €1, pagavam os 21, que era 21 dias, e ficavam 21 dias comigo, tendo todos os dias alguma coisa para fazer para trabalhar a sua saúde mental. E aí eu comecei a implementar esses grupos de desafio. Tive a ajuda da minha mãe para trazer mais pessoas que eu nem sabia quem era. Comecei a ter as próprias pessoas que faziam o primeiro, o segundo dia dizer, nossa, isso é muito bom, vou chamar não sei quem, pode entrar ainda? Pode. Tinha desafio de alimentação, tinha desafio de tudo isso, tudo. Alimento do dia, meditação do dia, áudio do dia, afirmação do dia, pensamento do dia, tudo isso acontecia. E aí eu comecei a perceber, o meu primeiro grupo, na altura, o salário mínimo estava em 500 e qualquer coisa, né? 500, 600 e qualquer coisa, acho eu. O meu primeiro grupo, eu já tinha quase metade de um salário, sem fazer nada e com um único grupo. Falei, meu Deus, olha que bom, olha isso. Aí comecei a trabalhar sempre com esses grupos. Esses grupos me ajudaram imenso a rentabilizar financeiramente, mas não só. Eles traziam pacientes que depois falavam, será que você pode me atender individualmente? Começou a rentabilizar cada vez mais. E é isso que eu divido com vocês no toque. Não só o caminho, como o material todo pronto. Inclusive, quem entrar agora pode já, para rentabilizar e pagar a próprio investimento que vocês vão estar fazendo, você pode fazer um desafio de Natal, que vai ser maravilhoso, você vai conseguir ter um monte de paciente. Assim, eles já ajudam você a pagar a sua formação. Olha aqui o que o Paulo diz sobre ele. 57 anos, eu sou natural de Cascais, mas estou a viver aqui em Vila do Conde. A minha formação de base é em engenharia, com mestrado em gestão, mas eu tirei formações em nova medicina germânica, medicina chinesa, terapias de casais, ansiedade e depressão, com a Regiane. O que mais me incomodava era não ter, de realmente poder ter não só uma renda, mas poder, através do método TOC, ter mais consultas. O que me fez foi realmente a necessidade de ter mais consultas e ter uma fonte de rendimento fixa. Mas aí foi a pedra basilar, foi realmente o método TOC. Está simples, claro, é só aplicar, é uma fórmula pronta. É só aplicar. Eu gosto muito das meditações guiadas e fazer a parte prática, por exemplo, a parte dos scripts. Eu gosto de coisas práticas, portanto, para mim, toda aquela parte prática, porque a teoria nós já sabemos, não é? Mas toda a parte prática está lá e é fundamental. Vou contar. Eu comecei a partir de dezembro, fiz um desafio 21 dias, portanto, os resultados são fantásticos. Já vou na 4, 6, 7, 8 turmas, mais de 400 pessoas que estão, por mês tendo mais de 20 pessoas, e é assim que se cresce. Funciona assim, o toque funciona assim. São os 21 dias, anda à volta de 60 ou 70 euros por pessoas, mas depois vêm as consultas individuais, a partir dali, não é?
E está a crescer, cada vez está a crescer mais. As coisas continuam a aumentar e as pessoas a entrar para as turmas seguintes. Era uma fonte de rendimento que eu não tinha e tenho, passei a ter. Esse é o ponto número 1. E depois os números das consultas dispararam. 3 vezes mais, eu tenho sempre consultas, não é? Sempre, todos os dias. Eu não tenho agenda para as consultas. E sei que ainda é o começo, ainda é o começo. É muito pouco tempo, desde dezembro até agora faz 4 meses. Já é muitas turmas, é muita gente a entrar, mas está a expandir porque as pessoas estão contentes e estão a divulgar para outras. É muito bom, é muito bom. O investimento já está pago e mais que pago. Se eu tenho resultados, os outros não têm, se não quiserem, não é? Tenho que pôr em prática. É tão simples assim. Ou vai mais rápido, ou mais lento. Mas que funciona, funciona. Quer de uma forma ou de outra, funciona. Bem, dito por outra pessoa, é muito melhor vocês ouvirem, né? Quando alguém fala e reforça aquilo que eu disse para vocês. Quando eu decidi criar, eu fiquei muito na dúvida, né? Ah, gente, vou colocar para eles tudo que é necessário para eles conseguirem chegar num lugar de atender mais pessoas e ter mais resultados. E uma das coisas que eu falo desse método TOC, gente, que é uma coisa que ele tem de fantástico, é que todos os dias, e quem tiver aqui que já colocou grupos em ação dos meus alunos, eles vão saber dizer isso também. Todos os dias chegam novos testemunhos das pessoas que estão dentro do grupo. Então, é uma forma deles partilharem testemunhos escritos, falados, e depois você pergunta, olha, posso aproveitar e divulgar isso na rede? A pessoa sempre deixa e você vai e divulga. Ou seja, com você tendo resultados, com você mostrando que está fazendo resultado, vai gerando mais desejo em outras pessoas, as pessoas vão querendo também, e logo acontece novamente de você lotar outro grupo. Então é importante essa questão de você poder colocar os grupos para acontecerem. E olha, eu quero que todas as pessoas, inclusive Turma Infinita, que eu sei que tem muitos de vocês aí, infinitos, que estão aqui, eu vou lançar o desafio de Natal para vocês fazerem um desafio de 21 dias como primeiro grande passo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês a trazerem faturamento para pagar o próprio investimento, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, já disse, né? Vamos aqui. Opa, peraí, agora eu tenho que remover esse aqui para adicionar esse aqui. Isso aqui mudou o layout, tá? Aqui da transmissão, senão estava certinho aqui para mim. Então, eu falei para vocês do TOC e agora eu vou falar para vocês do TEP, Terapia Empresarial. Eu não sei se vocês sabem, mas nesse exato momento tem uma lei para sair aqui no governo português, que saiu recentemente no Brasil, já está sendo praticada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Aqui em Portugal ainda não foi votado, mas eu tenho certeza que sairá, que é o fato das empresas terem responsabilidade civil para com os seus funcionários relacionados à saúde mental e terem que implementar ações durante o ano deles para mitigar o adoecimento da saúde mental no ambiente de trabalho, para melhorar esse ambiente de trabalho. Então, para isso, vocês terão acesso ao TEP, que é a terapia empresarial, que é um curso que traz o projeto pronto para você levar na empresa, para você palestrar na empresa. Atenção que as palestras empresariais, se você for numa empresa de médio porte, você vai cobrar de 600, 400 euros por uma única palestra. Você vai dar uma ação coletiva que você também vai ter acesso na terapia empresarial, várias situações coletivas que você pode fazer, ou seja, dinâmicas coletivas de grupo, para gerir espaços com 200 pessoas, com 400 pessoas, com 600 pessoas ou até mesmo com 20 pessoas, para você poder levar para as empresas o seu trabalho. Atuar com a saúde mental no ambiente corporativo, levando a biomicrohertz também e também podendo melhorar a sua cartela de pacientes, porque você vai estar lá se posicionando como um terapeuta biomicrohertz que vai poder depois atender eles individualmente caso eles necessitem. E isso vai fazer com que você eleve esse nível e construa projetos ainda maiores. O TEP, ele foi feito para esse motivo, para você poder trabalhar com a empresa. Atenção, que vocês vão saber exatamente o que um contratante precisa quando você vai levar o projeto, como entender a missão da empresa,
tudo isso em aulas práticas, didáticas, que vão fazer de você um dos melhores terapeutas revolucionários, porque como eu costumo dizer, quem chega primeiro bebe água limpa, e você já vai estar pronto para esse momento em que as empresas vão estar necessitando disso, e nem sequer um monte de profissionais aí que estão aí soltos no mercado sabem dessa possibilidade, mas você já sabe. Depois, complementos que vão fazer a diferença para você. Você vai ter acesso também, nessa oportunidade do GIA, um alinhamento interno, visão e identidade de você. O GIA é uma IA para terapeutas, mas é para entender quem você é como terapeuta, para ajudar você a criar conteúdos com a sua cara, né, a linha de narrativa dos conteúdos, como você consegue se posicionar, falar, como gravar, quais são os melhores ambientes, como você põe a sua linha, cria a sua rede social com o link na bio, com as suas palavras-chave, com a sua Roma. Você vai aprender tudo isso dentro dessa formação. Você vai ter também CNV, comunicação não violenta, como entender e falar com pacientes, mesmo pacientes conflituosos, sem ficar um mal-entendido, como melhorar as redes, famílias e apoio, como entender da fala do outro e a responsabilidade da sua fala com comunicação não violenta. Você também vai ganhar como um bônus lindo aí a astrologia saúde mental, entender como cada astro pode influenciar o tipo de paciente a ter um comportamento mais assertivo ou menos assertivo diante da ansiedade e depressão, com mais sintomas ou menos sintomas, com uma visão mais introvertida ou extrovertida de acordo com cada um dos signos, tá bom? E tudo isso para que você possa se comunicar com verdade com os seus pacientes. Tudo você vai aprender para você e para eles. É da gente que começa a transformação do outro, tá bom? E depois você também terá acesso, mas isso só para quem decidir nas próximas 24 horas fazer parte dessa turma vitalícia. Você vai ter um acesso a 4 workshops práticos do zero ao viral comigo, construindo conteúdos impossíveis de serem ignorados, com 100% práticos, tudo que vocês vão aprender. Vocês vão sair já com o roteiro e com as gravações prontas para vocês fazerem, entender como se posicionar na câmera, como que eu uso os tipos de câmera, como que eu consigo falar do meu valor. Aqui está escrito falar do preço, mas não é preço, não. É falar do meu valor sem precisar me vender nas redes sociais, fazer com que gere desejo. E vai começar já no dia 20 de dezembro o primeiro workshop do Zero ao Viral, que é um sábado, onde a gente vai passar 4 horas em conjunto trabalhando aí e entendendo como fazer isso nas redes sociais. Ó, pessoas, só para deixar claro aqui para vocês, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto vários tipos de formações relacionadas a isso e sabem qual é o valor de uma formação disso, e muitos desses não desejaram ainda ou não têm ainda resultados expressivos. Eu lembro de um dia ter passado uma menina vendendo um curso sobre viralizar na rede social, e eu fui olhar o perfil dela e eu falei, mas ela nem viralizou, como que ela está vendendo um curso de viralização na rede social? E eu quero falar para vocês com muito carinho, né? Eu, graças a Deus, o meu percurso dentro das redes sociais, ele não começou agora, né? O perfil Terapeutas Biomicrohertz, que só fala para terapeutas, foi o último perfil que a gente criou, ou seja, que eu tenho trabalhado e falado só para terapeutas, e esse é um dos objetivos, que é o A Regiane Cunha. Mas antes disso, eu já tive, e tenho o Regiane Cunha, que atingiu 63 mil seguidores até o ano passado. Depois que eu fui parando de publicitar, agora ele está com 53 mil ou 54 mil seguidores, né? O TikTok foi para 132, teve 136, agora está com 132 mil seguidores, e tudo isso com o que eu vou dividir para vocês dentro desse workshop do Zero ao Viral. Então é um workshop que eu tenho certeza que ele vai mudar a forma de vocês olharem para a dificuldade de criar conteúdos, de se julgarem, de perderem a identidade, de terem copiado o coleguinha, tá? Porque eu sei que muitos de vocês acabam copiando do coleguinha, mas e aí? Você ser você mesmo. É isso que eu quero ensinar. E quero lembrar para vocês uma coisa básica. Muitos de vocês olham para mim e falam assim, mas você tem uma oratória incrível, você consegue falar, você está desenrolada na câmera. Eu não era assim. Eu não conseguia olhar nos olhos de uma pessoa enquanto conversava comigo. Eu ficava morrendo de vergonha. Gente, inclusive, eu morria de vergonha de mim mesmo. Eu me fechava, sabe? Eu ficava com tanta vergonha que eu acabava de gravar o vídeo, eu deletava. Às vezes eu passava 5 minutos, eu falava assim, não, se ninguém curtiu, eu deleto. Se ninguém curtiu, eu deleto. Ai, deletei. Então eu tinha isso dentro de mim. Eu não era antes quem eu sou hoje. E isso é um ponto para vocês pensarem. Vocês não são hoje quem vocês serão amanhã. Vocês não são hoje quem vocês serão daqui a um ano.
E eu quero que vocês entendam quais são os passos necessários para vocês chegarem onde vocês desejam e merecem chegar. É que às vezes vocês não dão esses passos e ficam à espera que de repente aconteça. Não vai acontecer de repente, é preciso consistência, é preciso de passos. E esses passos, eles precisam ser dados com apoio. Não saber para onde ir, não adianta você pegar um caminho. Vai demorar, vai atrasar. Mas quando você sabe para onde ir, você tem um foco e um objetivo, você sabe o caminho e o resultado é certo. E eu não quero que você nade para morrer na praia, tá bom? Então, isso é apenas para as 24 horas. O que significa? Que assim que eu disser para vocês qual é o valor, qual a oportunidade que eu tenho para vocês hoje que queiram entrar na formação Biomicrohertz, acesso vitalício com tudo isso incluído, acesso a vitalício a tudo isso, né? Não é só acesso vitalício da formação, é de tudo isso. Vocês terão 24 horas para tomar ação e ter gratuitamente do zero ao viral. Senão, vocês vão ter que pagar o valor que ele tem, tá bom? Então, na Black Friday Vitalícia, como aluno, você vai ter uma formação Biomicrohertz, conteúdo suporte, acompanhamento, o TOC, terapia online coletivo, o TEP, terapia empresarial, o ciclo HIIT, realinhamento da energia vital, as 5 bases da autocura, meditações terapêuticas da blindagem emocional, saúde mental e os relacionamentos, são 6 aulas com profundidade, bônus GIA, CNV, GIA é inteligência artificial para terapeutas, tá? O CNV, comunicação não violenta, astrologia, saúde mental, e 4 workshops do zero ao viral incluídos, tá? Valores separados aqui, ó. Se você fosse comprar separadamente a formação, R$ 1.297 é o valor. Inclusive, a gente tem reajustes previstos já para o próximo ano de 2026, que é quando haverá a possibilidade de ter uma turma. Extensões de acesso gravado para você poder. Imagina que você teve a formação, mas todo ano você quer renovar o seu acesso. Gravado mais ao vivo sai por €454, tá? Os dois. O toque, €457 é o valor só do toque, tá bom, gente? Ó, também vai passar por reajuste, porque, de fato, você fazendo um grupo terapêutico, você já paga o investimento, então é mais que justo ele ser maior. O TEP, €657, como eu disse, uma palestra numa empresa são €600. Ciclo HIIT, €97. 5 bases da autocura, €97. Meditações terapêuticas, €97. Se você for agora na Hotmart, você vai encontrar por esses valores que estão aqui. Saúde mental e relacionamento, €97. GIA, €147, IA para terapeutas. CNV, comunicação não violenta, €97. Astrologia e saúde mental, €97. E o workshop do zero ao viral, €197. Então, você vai estar ganhando €197 de bônus, mas é só para as primeiras 24 horas, tá? Se você fosse somar, daria o valor de €3.791. E olha, eu posso dizer, por tudo isso, e o valor que você estaria investindo e o valor que você receberia, seria um bom valor. Não seria caro. Seria um bom valor e você conseguiria isso, sem problema nenhum, porque eu sei que poderia ser rentável isso e você não levaria 10 anos para recuperar esse investimento. Mas Black Friday Vitalícia, para vocês, vai sair apenas hoje, para ter a profissão completa e acesso vitalício para você ser o meu aluno, você não vai pagar €3.791, você vai pagar 10 vezes de €127 ou €1.147 à vista, ok? Atenção, para quem fizer a sua inscrição nas 24 horas próximas, com 4 workshops do zero ao viral, incluído como bônus. E você pode pagar à vista ou você pode pagar em 10 vezes de €127, ok? Vou continuar aqui só para mostrar para vocês. Já falei o valor. Agora eu quero que você pense comigo. Será que vale a pena, Gi? Olha só, vamos pensar no investimento. €1.147, que é o valor à vista. Vamos pegar um exemplo. Uma sessão a €60 como valor inicial, tá? O valor mais baixo que você pode cobrar. 10 atendimentos e um grupo toque, você já pagou a formação completa para o resto da sua vida. Você tem acesso para o resto da vida. 1 a 2 pacientes por mês vão pagar o teu sonho. O resto é lucro, segurança e propósito. É acesso vitalício. É pela primeira vez e a única. Mas eu estou deixando aqui para vocês essa possibilidade de vocês serem acompanhados para sempre. E terem a mim pertinho de vocês. Vai ser minha... Eu disse ontem para um dos terapeutas que eu conversei, dos poucos que eu consegui conversar ontem, agradecendo por ter casado comigo, estava falando que vocês terão um acompanhamento tão pertinho da minha parte, vocês serão meus pupilos, vocês serão os terapeutas pupilos, aqueles que vão representar
os empenhados, os que estão ali, sabe, que dedicados e que querem fazer a diferença. E eu quero ter a certeza que vocês vão chegar muito longe. Pronto. Garantia incondicional de 15 dias, um risco zero para você. Você pode entrar hoje, testar, sentir como é. Se não fizer sentido para a tua jornada, é só enviar um e-mail e a gente devolve o seu valor dentro dos 15 dias. Zero risco, 100% de responsabilidade minha. E eu assumo risco porque eu confio no método, gente, e eu confio no que eu estou trazendo para vocês. É a formação mais completa do mercado português nesse momento, a única que permite que você seja especialista no tratamento da ansiedade e depressão, que você atue com segurança, entendendo por trás dos sintomas emocionais, que você consiga ler o corpo de um paciente e saber o que ele disse, mesmo que ele não consiga falar para você o que está acontecendo, tá? Então, o link já está aí disponível para vocês poderem fazer a inscrição. Mas eu quero lembrar, porque que essa oportunidade é única. É a última turma do ano com acompanhamento ao vivo, tá? O preço de Black Friday. Nunca ofertei esse pacote por este valor, tá? Um pacote com tudo isso. Normalmente, vocês podem até entrar na formação e depois vem os cursos, se vocês quiserem, separados no dia da compra, mas ofertar tudo isso junto por esse valor é impossível. O bônus do Zero ao Viral, que eu tenho certeza que vai mudar o jogo para vocês que são terapeutas e que estão travados nas redes sociais. E apenas para quem entrar nessa janela, né? Ou seja, para quem começar hoje, vai ter um 2026 transformado. Os valores em 2026 vão ser reajustados, tá bom? É a primeira vez que eu faço isso e eu não tenho previsão de repetir. Vou mostrar para vocês o checkout e eu vou só falar rapidinho de 3 motivos para vocês escolherem e vou deixar aqui o QR Code para vocês também, se quiserem tirar uma foto e ir direto, ó. Primeiro passo que você pode fazer, continuar fazendo como sempre, mantendo os mesmos resultados. A segunda coisa é tentar caminhar sozinho, mais lento, mais pesado, mais risco de desistir e continuar pegando um monte de informação e quando você perceber, você gastou o mesmo tanto ou mais e não teve o resultado que você desejava. Caminhar acompanhado com cura, formação segura, direção e empreendedorismo, tá? Lembrar para vocês, terapeutas curadas curam, terapeutas estruturados prosperam e você não precisa fazer essa jornada sozinho. Atenção, ó, 10 vezes 127 ou 1.147 à vista. Sim, você pode trabalhar, Débora, como terapeuta legalmente sem formação na área da saúde, porque essa formação que você está é para trabalhar como terapia integrativa. E ela permite que você atue com profundidade com o seu paciente ansioso depressivo. Você não vai passar receitas médicas para ele para necessitar você estar na área de saúde. Você vai trabalhar com ele sem ele precisar nem usar nada medicamentoso. Ele simplesmente vai entender o que está acontecendo com ele e você vai fazer liberação das suas memórias celulares através do toque físico, tá bom? Aqui, continuando, vou mostrar aqui para vocês agora o checkout, que eu acho que isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor. Só partilhando aqui a tela rapidinho, como que vocês fazem, então, o processo de compra dentro da Hotmart. Vocês vão receber essa página, 1.147 euros, está aqui em Portugal. Se eu quiser alterar o país, eu toco aqui, eu posso colocar Imagina Brasil e vai alterar o preço. Eu posso colocar aqui, por exemplo, imagina que eu estou outro lugar que tem bastante alunos nossos, Angola, ou imagina Suíça, Bélgica, nós temos também na Alemanha, então deixa eu colocar aqui, a Suíça está lá para baixo, vou colocar aqui se eu estivesse na Suíça, Switzerland. Então, coloquei errado, era um de baixo ainda. Agora deixa esse, só para vocês entenderem, tá? Ele vai mudando o preço automaticamente. Aqui voltei para Portugal, coloca o seu e-mail aqui nessa parte, coloca o seu e-mail aqui, confirma o seu e-mail, coloca a região que você mora, tá? Ilhas, Açores, Portugal, Madeira e afins. E depois você coloca o seu nome completo. Atenção no e-mail, é o e-mail que vai chegar a compra para você fazer o login e o link, tá? Você pode escolher cartão de débito ou crédito. Se você escolher cartão de débito, é aquele cartão que você usa no multibanco. Você coloca os dígitos dele aqui, a data de validade, os 3 e 4 dígitos, o nome que está impresso no cartão, e aqui embaixo vocês podem escolher a quantidade de parcelas que vocês querem pagar. Se eu colocar aqui 10 vezes, vai vir 10 vezes 127, 9 vezes 140 e assim por diante. Se eu escolher multibanco, perceba que não aparece o valor separado para mim 10 vezes, porque não há essa possibilidade. Só com o cartão é que eu tenho a possibilidade de pagar em 10 vezes. Com o cartão multibanco, gente, não precisa ter o saldo na totalidade do cartão, você só precisa ter o saldo da parcela que você está pagando todos os meses, tá bom?
Então, você pode pagar também por aqui, por exemplo. Se você for fazer aqui, comprar parcelado, você vai gerar aqui um multibanco e ele vai fazer a referência multibanco para você poder fazer o pagamento, tá? Qualquer dificuldade que você tiver, você pode entrar em contato com a nossa equipe também, que eles vão estar ajudando. A Tâmara e a Isabel. Você pode pagar também por aqui, por exemplo. Se você for fazer aqui, comprar parcelado, você vai gerar aqui um multibanco e ele vai fazer a referência multibanco para você poder fazer o pagamento, tá? Qualquer dificuldade que você tiver, você pode entrar em contato com a nossa equipe também, que eles vão estar ajudando. A Tâmara e a Isabel. Aqui, ó, imagina que eu quero usar o cartão da Klarna, pagar em prestação, se eu tenho, tá? E essas são as possibilidades. E tem PayPal também, se vocês têm PayPal, vocês podem colocar aqui também no PayPal, ok? Terminou de preencher. Quando você concluir o pagamento, imagina, tá aqui, você concluiu o pagamento, você vai receber um e-mail aonde vai estar o bem-vindo à Hotmart, o seu acesso, a sua compra foi compra aprovada, acesso concluído, e vai já liberar para você os dados para você poder entrar dentro da plataforma e ver aquela janela que eu mostrei para vocês com todas as partes da formação. Então, gente, vocês podem ficar tranquilos em relação ao processo da formação. Eu quis trazer isso para vocês com todo carinho. E quero só colocar aqui, enquanto vocês estão a fazer as vossas inscrições, e obrigado por todos que estão aí fazendo a sua inscrição, eu vou adicionar aqui no palco para vocês verem uma pessoa que vai mostrar para vocês a importância da formação em si e da autocura. É um psicólogo, PhD, já pós-doutorado no caso, e que achou dentro da formação coisas que para ele funcionaram muito. Então, quero trazer aqui para vocês um respaldo curativo. Isto é muito especial, né? Então, as pessoas que entram para este curso aprendem muito, curam-se e aprendem a curar também. Eu conheci a Regiane por intermédio do Facebook. Foram algumas publicações que fui acompanhando e comecei o curso, porque achei muito interessante para mim. E um dos motivos que me levou a participar é mesmo aquele casamento. O casamento que existe entre a terapia e a psicologia. Bom, eu sou estudante de psicologia, doutoramento, então é um casamento dos melhores que não admite divórcio. Então esta é mesmo uma conexão interna. Recomendaria não só a formação para ser terapeuta, mas também porque essa formação tem um respaldo curativo. Isto é muito especial. O saber não ocupa lugar, não obstante estar na psicologia, mas já dei conta que a psicologia não é tão completa, honestamente falando, quanto a terapia, porque aqui a regia é muito profunda. Ela fala de questões com exemplos do Mr. Hammer, Dr. Hammer e outros escritores e investigadores. E uma das partes que eu fiquei admirado é mesmo esta concórdia, não é, de alguns pontos do corpo, não é, do estômago, do esôfago, do pâncreas, que condiz com um sentimento, que estamos aqui a falar de doenças psicoativas, não é? Então, de qualquer das maneiras, eu passo a me sentir muito completo com esta formação. Então, de fato, nós conseguimos trabalhar tanto online quanto presencial. A nossa formação é uma formação extremamente completa, que permite com que você atue não só em questões de ansiedade, ela permite com que você entenda as questões emocionais por trás do corpo, ou seja, você consegue entender quais são as questões e bloqueios que o seu paciente está tendo e que ficaram colapsados no momento que ele foi traumatizado. Uma das principais bases da formação, quando você está olhando a base emocional da ansiedade e depressão, você entende que a ansiedade e depressão é uma doença psicossomática. Então, todas as doenças psicossomáticas, nós conseguimos ter leitura do seu corpo e entendimento sobre como desbloquear essa doença psicossomática. Não só a ansiedade e depressão. É claro que a formação, ela tem muito embasamento sobre a ansiedade e depressão, muito mesmo. Eu costumo dizer que se vocês estiverem sentados numa roda com psicólogos, vocês não vão ficar mal em nada que vocês disserem. Se vocês estiverem perto de um psiquiatra, vocês não vão ficar mal em nada que vocês disserem. Tudo que eu trago para a formação é com muito carinho, com muito cuidado e muito embasamento, para que vocês possam estar seguros para essa jornada. Até porque, se vocês forem perceber, a minha jornada de cura, ela começou primeiro comigo, depois é que ela foi indo além. Então, todo esse respaldo e todo esse caminho, ele necessitou ser feito com muita verdade, com muito carinho, e com muito cuidado também. Então, esse mesmo cuidado é o que eu quero que eu passe
passar para os terapeutas, né? Para deixar vocês, vou só deixar aqui no ladinho, caso vocês precisem. Ok. Podem apontar a câmera do celular para cá, que daí vocês conseguem, pelo QR Code, abrir e fazer a vossa inscrição. Então, como eu disse, vocês conseguem olhar para o paciente de uma forma humanizada, que é algo que está faltando muito no mundo. Né? Às vezes a gente vai no médico, a pessoa nem olhou para a nossa cara, não está nem aí para quem é a gente, simplesmente passou uma receita. Nós estamos perdendo muito essa questão mais básica do ser humano, que é a comunicação, o poder da comunicação, de olhar nos olhos. Então, a gente consegue ajudar os pacientes a entenderem também o que está acontecendo com eles. Pela primeira vez, muitos pacientes falam para mim, eles dizem, Gi, nunca ninguém tinha explicado o que eu tinha, nunca ninguém tinha dito o que está acontecendo comigo. Então, esse é um processo que você vai conseguir fazer com o seu paciente com segurança. E todos os outros, o mesmo toque é super humanizado. O toque é um grupo que você trabalha com cada pessoa que está lá dentro, assim, bem de pertinho. Não é, eles estão ali jogados, não, é bem pertinho, é bem pertinho. Então, eu quero que vocês entendam essa questão. A formação, ela tem todo esse cuidado e graças a Deus a gente está aí com essa parceria com a certificação DGERT já há tanto tempo, porque a gente sabe que a gente tem esse compromisso de ajudar vocês a serem cada vez melhores e conseguirem se sentir apoiados, tá bom? O futuro de vocês depende do passo que vocês dão hoje. E para ser quem vocês desejam, vocês têm que estar alinhados com esse passo. Talvez o passo de vocês possa não ter nada a ver com a Biomicrohertz. Ok, tudo bem, tá tudo bem, eu desejo um lindo caminho para vocês. Mas se vocês sentirem que de alguma forma reverberou para vocês, eu posso ter certeza e dar a certeza que será um caminho lindo. Lembrem-se, risco zero, vocês podem entrar, ver se vocês gostam da formação, se vocês realmente querem a formação e depois decidirem seguir ou não. Eu tenho certeza que quando vocês entrarem, verem com os vossos próprios olhos e estarem lá juntos, vocês vão decidir ficar e serão todos muito bem-vindos. Um grande beijo de luz a todos vocês, um beijo de luz a todos os meus terapeutas Biomicrohertz que estão aqui também com a gente. Que seja uma linda noite, que seja um lindo dia e nos encontramos então dentro da formação. Beijinhos!